ter uma visão de Jesus. Amém. Também tenho uma história que o Vítor contou esta manhã. Eu vou contar a história que ele contou. Vou tentar ser o máximo fiel à história. O Vítor contou um testemunho esta manhã que nós vemos Jesus nestas coisas, não é? E o Vítor contou uma história que há dias, numa carreira de um barco, à noite, vinha uma senhora no barco. A senhora estava com convulsões. Estavam lá, chamaram 2 ambulâncias. Dentro do barco vinha uma médica e um enfermeiro. Tentaram reanimar a senhora. A senhora já não tinha pulsação. Às páginas tantas chamaram o INEM. Chegou o INEM. O Vítor estava no controle, porque ele é inspetor. Então ele tem uma secção à parte onde ele controla as atividades marítimas e a questão da programação. E ele às páginas tantas levanta-se e diz: eu vou ver o que é que se está a passar no barco. E quando ele chegou, estavam lá o enfermeiro, a médica, o INEM, as ambulâncias, os bombeiros acho que não conseguiram reanimar a senhora. E ele já me tinha contado isto esta semana algumas vezes. Eu estou a tentar ser o máximo fiel à veracidade da história, não é? E às páginas tantas o Vítor sai do centro de comando, começa a ver aquele aparato dentro do barco e começa-se a condoer com a situação da senhora que não tinha pulsação. Eles foram buscar como é que é? Desferbilhador. É isso. Para reanimar a senhora, aquilo não deu pulsação nenhuma. E acho que o Vítor ficou tão condoído, começou a chorar e disse: Deus, dá-lhe o espírito de vida a esta tua filha. E disse isso algumas vezes: Deus, dá-lhe o espírito de vida, tu podes lhe dar o espírito de vida a esta tua filha. E o Vítor disse-me isso a chorar na altura. E acho que ele começou a chorar no barco e voltou para o lugar da secção dele, onde ele está sentado e tal. E passado uns minutos, ele ligou para o mestre do barco e o mestre disse: não, a senhora já saiu pelo seu pé, já foi a respirar. E ele crê que Deus o ouviu. Eu também creio que Deus o ouviu e creio que, apesar de toda a atividade clínica e médica, não é, o pessoal que lá estava, ainda bem, eu creio que Deus ouviu o Vítor. Eu creio que Deus o ouviu. Ele tem um coração sincero. Ele é muito conduído, muito sensível a estas questões. Então eu acredito que Deus usou o Vítor, não é, para proferir estas palavras. Deus dá-lhe o espírito de vida. Porque a senhora, eles mediam pulsação, a senhora não tinha pulsação nenhuma já, mesmo com os choques, a senhora não tinha pulsação. Então o Vítor estava muito emocionado com a história. E o Bruno estava a dizer que nós tínhamos uma visão de Jesus. Eu creio que a visão de Jesus é tida quando nós estamos juntos. Isto agora do Covid é complicado porque parte da igreja está às 9, parte da igreja está às 11, as pessoas não se encontram, não é? Quando Deus estabeleceu a igreja, estabeleceu na base dos afetos, na base dos relacionamentos, na base da transmissão relacional de vida. E hoje nós temos alguma dificuldade nisso. O Miguel de manhã pregou acerca de ganhar almas. Então, parece que estamos todos assim muito direcionados para transmitir vidas, ganhar almas, etc. E eu quero tentar hoje trazer-vos, se conseguir, pela ação do Espírito Santo, uma visão de Jesus. Vamos ver. A visão de Jesus só é possível através da sua palavra e através do seu Espírito. Mas também a visão de Jesus é tida quando nós nos dispomos a dar essa visão de Jesus aos outros. Claro que há uma visão sobrenatural. Paulo teve uma visão de Jesus a caminho de Damasco. E Paulo não era bom. A Bíblia diz que ele era como um javali feroz. Quando andava, é o termo em grego, um javali feroz atrás dos cristãos. Ele tolerou e deu o aval para que matassem Estevão, etc.
Mas Jesus se manifestou a ele teve uma visão de Jesus e a vida dele mudou completamente. Então como é que nós podemos dar aos outros uma visão de Jesus? Eu creio que o grande problema das nossas vidas é que nós estamos muito endurecidos em nossos corações. O apóstolo Paulo aos Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz que nós devemos não ser, como é que é o termo, no nosso entendimento, entenebrecidos no nosso entendimento, e não devemos ter os nossos corações endurecidos como fazem os outros gentios. Então há a possibilidade de nós cristãos termos o coração endurecido e a mente entenebrecida e de facto temos alguma dificuldade em demonstrar Jesus aos outros, dar uma visão de Jesus aos outros. Porquê? Porque uma visão de Jesus requer compaixão. Uma visão de Jesus requer afetos de Cristo. Uma visão de Jesus requer emoções de Cristo. Uma visão de Jesus requer que nós demonstremos um coração de Jesus. E o que eu vejo sempre no coração de Jesus é compaixão. Compaixão. Misericórdia e compaixão. E de facto, se nós temos um coração endurecido, uma das coisas que nunca será transmitida, nenhuma visão de Jesus será transmitida aos outros, será com certeza essa compaixão. Pessoas com o coração endurecido. E o coração endurecido não é um coração empedernido, coração de pedra. Um coração endurecido é uma pessoa que só pensa nela própria. Um coração endurecido é uma pessoa que não manifesta afetos como Jesus manifestou afetos. Como uma pessoa sem emoções. As emoções de Cristo, como Jesus, com certeza que manifestou emoções. Riu com eles, chorou com eles, abraçou-os a todos, inclusivamente. Eu até acho que Jesus abraçou Maria Madalena às vezes que foram precisas abraçar. Entendem? É perverso. Não, é compaixão. Perversidade está na nossa mente. Entendem o princípio? Então eu penso que para demonstrarmos Jesus aos outros, revelarmos Jesus aos outros, nós precisamos de viver em compaixão. E compaixão existe de nós, que o nosso coração não seja endurecido. Ou seja, compaixão é um ato de Jesus, a natureza de Jesus, o caráter de Jesus em afeto emocional. Jesus era emocional, que demonstra essa compaixão a quem precisa de ser curado. Então nós precisamos conhecer o coração de Jesus. E acho que é uma grande dificuldade hoje em dia das pessoas conhecerem o coração de Jesus. Porque têm alguma dificuldade em sair de si mesmos para poder entrar nos outros. E o que é compaixão? Compaixão é isto mesmo. É eu sair de mim mesmo para poder entrar na vida de outra pessoa. Enquanto eu estou na minha vida, ou seja, no meu coração endurecido, no meu entendimento entenebrecido, enquanto eu estou na minha vida, eu tenho dificuldade em entrar na vida de alguém. Eu gostava de um dia ter uma conversa com os discípulos todos de Jesus. Todos. Para perceber como é que Jesus entrou no coração deles. Seria uma aula prática de afetos cristãos. Como é que Jesus se despromoveu tanto e se desproviu dele mesmo tanto para entrar na vida das outras pessoas? Para conhecer o coração de uma mulher que era adúltera, para conhecer o coração da mulher samaritana, para conhecer o coração de um Pedro que era casmurro, para conhecer o coração de um Tiago e de um João que eram problemáticos. Como é que Jesus saiu dele mesmo para conhecer aqueles corações? E hoje a igreja carece de uma visão de Jesus. Mas qual visão? A visão dos afetos de Jesus. A visão da compaixão de Jesus. A visão das emoções de Jesus. A visão do amor de Jesus transmitido de uma forma palpável.
E nós temos muita dificuldade em demonstrar afetos de Jesus. Porque nós temos dificuldade em sair de nós mesmos para poder entrar na vida dos outros. Jesus saiu de si mesmo para entrar na vida daqueles discípulos todos. E até de pessoas que eram tidas como pessoas de índole muito duvidosa. Então em Efésios 4:17 diz que eu não posso estar entenebrecido no meu entendimento. E não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente. Então é suposto alguns cristãos andarem na vaidade da sua mente. É suposto alguns cristãos andarem entenebrecidos no seu entendimento. E depois diz aqui, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Pela dureza do seu coração. Então a dureza do coração leva-nos a estar separados da natureza de Deus. Se eu não tenho afetos cristãos para com ninguém, eu estou separado da natureza de Deus. Seria tão bom que nós tivéssemos uma visão de Jesus, mas uma visão de Jesus transmitir afetos, emoções, coração, compaixão. Seria tão bom que nós percebêssemos como é que Jesus transmitiu tanto afeto. Nós temos alguma dificuldade nisso. E a Bíblia diz, os quais, havendo perdido todo o sentimento, está Paulo a falar, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, há pessoas na igreja, segundo Paulo, lá em Éfeso, perderam todo o sentimento. Quais pessoas é que perderam todo o sentimento? Pessoas que endureceram o seu coração. E o que é uma pessoa que endurece o seu coração? É uma pessoa que não está disposta a sair de si mesmo para poder entrar nos outros. E o que é isto? O que é que nos impede de sair de nós mesmos para poder entrar nos outros? Idolatria. Idolatria. Idolatria de nós mesmos. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. As pessoas não têm afetos pelos outros por causa da idolatria. E quando eu digo afetos pelos outros, é alguém que esboça emoções, coração, compaixão, sem querer nada em troca. Ouviu? Sem querer nada em troca. Alguém que é capaz de dar a vida por alguém sem querer nada em troca. Esses são os afetos de Jesus. Jesus deu a sua vida sem querer nada em troca. Compaixão de Jesus, ele deu a sua vida sem querer nada em troca. Porque expressar afeto, sempre com o intuito de ter alguma coisa de retorno, não tem nada a ver com as emoções de Jesus, nem o coração de Jesus, nem os afetos de Jesus. Durante um período da nossa vida cristã, nós fomos ensinados que a vida cristã é muito voltada para cada um de nós. A bênção para nós, a presença para nós, a cura para nós, a salvação para nós, a igreja para nós, o conceito para nós. Isso não tem nada a ver com a compaixão de Jesus. Mas foi-nos ensinado isso. Por tudo o que eu vejo na Bíblia, é que Jesus, tendo um coração expresso em afetos, ele deu a sua vida pelos outros. E aqui diz o apóstolo Paulo, vocês não aprenderam assim a Cristo. Vocês não aprenderam isso, a pensar só em vós, a idolatrar, a auto-idolatrarem-se. Um coração endurecido é alguém que pensa só em si mesmo. Vive em função de si mesmo. Ganha dinheiro em função de si mesmo. Ora em função de si mesmo. Vem ao culto em função de si mesmo. Tem um emprego em função de si mesmo. Gosta de tudo o que faz em função de si mesmo. E tudo o que faz com os outros é em função de si mesmo. Queremos ter uma visão de Jesus. Vós não aprendestes assim a Cristo. Nós vivemos em função da compaixão e de afetos pelos outros. Amém? Então eles tinham um coração endurecido, diz Paulo. Eles estavam a perder a sensibilidade de amar os outros. Eles estavam a perder a sensibilidade
eram duros no seu coração, eram insensíveis nas suas emoções. E emoções de corações endurecidos. Escute isto. São emoções que ferem os outros, mas que nos magoam a nós. Jesus nunca magoou. Jesus nunca disse nada para magoar ninguém. Jesus nunca se aproximou para magoar alguém. Mas pessoas com o coração endurecido magoam os outros e ferem-se elas mesmas. E é suposto que nas igrejas, no conceito cristão, as pessoas o que requerem de nós é uma visão de Jesus. Uma visão de alguém que não diz nada para magoar. Uma visão acerca de Jesus através de alguém que tem afetos sem ter interesse, sem trocar afetos, sem ter uma troca, mas afetos que são dados sem requerer nada em troca. Estão a entender? Deixem o Espírito de Deus falar ao seu coração. A sociedade moldou-nos e conformou a nossa mente, porque Paulo diz, não sejais entenebrecidos no vosso entendimento. A sociedade conformou-nos a pensar só em nós. Só em nós. Oramos por uma carreira, oramos por um emprego de sucesso. Ora, isso não está errado. Mas está sempre lá, tido no centro daquilo, um eu. Eu, o centro disto. Eu, o centro da vida de Jesus. Não. Ter uma visão de Jesus é perceber que toda a gente pode estar no coração de Jesus. Não sou eu que tenho que estar isolado no coração de Jesus. Mas eu tenho que entrar na vida de todos para que todos possamos estar na vida de Jesus. Então ter uma visão de Jesus é ter uma visão dos seus afetos, da sua compaixão, da sua sensibilidade emocional. Pessoas que se colocam acima dos outros não conseguem ter uma visão de Jesus. E Paulo está a falar isso em relação à igreja. Não está a falar isto em relação... Porque Paulo diz, não façais como os outros gentios. Quais outros? Os que não estão dentro da igreja, como nós dizemos. Paulo está a falar dos gentios que estão na igreja. Não façais assim. Porque esses que não estão na igreja, esses de facto não expressam sentimentos, nem emoções, não são sensíveis à causa dos outros. Não amam a causa dos outros e quando o fazem têm sempre na tendência de ter alguma coisa em troca por seu proveito. Nós não evangelizamos para ter proveito. Nós evangelizamos para que os outros conheçam a vida de Deus. Nós não fazemos o louvor para ter proveito. Nós fazemos o louvor para que alguém possa ter conhecimento da sensibilidade de Jesus, da compaixão de Jesus e do coração de Jesus no meio do louvor. Eu não prego para ter proveito. Eu prego para que nós possamos em conjunto dar a vida uns pelos outros. Sabe o que é dar a vida? Dar a vida é dar a vida. É como eu disse esta manhã, aquele menino que tem cancro no rim, nos 2 rins. Se precisasse de um rim meu, se precisasse de um rim seu, você daria um rim àquela criança? Daria um rim àquela criança para que ela fosse salva. Então ter uma visão de Jesus é dar um rim àquela criança. Ter uma visão de Jesus é ter uma compaixão desmedida por aquela criança, ao ponto de dar a vida por ela, sair da minha vida e entrar na vida dela. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então o apóstolo Paulo diz que há pessoas na igreja que ferem os outros com aquilo que dizem, com aquilo que fazem, com aquilo que pensam, porque têm corações insensíveis, mas ferem-se a elas próprias. Porque quando nós ferimos alguém, nós ferimos-nos a nós próprios. E Paulo diz, vocês não podem ter um coração endurecido. Ou seja, um coração que não reflete, vou focar isto, os afetos de Jesus. Os afetos de Jesus. Eu gostava tanto que nós pudéssemos ter uma revelação profunda acerca dos afetos de Cristo. Como é que ele abordou a mulher samaritana? Como é que ele abordou o leproso? Como é que ele abordou o cego de nascença? Como é que ele abordou a Maria Madalena? Uma mulher que se prostituía
Ele tocou nela. Os afetos de Jesus. Ele conseguiu tocar numa mulher que estava para ser apedrejada. Ele conseguiu amar intensamente uma mulher que estava para ser apedrejada por causa da imoralidade sexual. Ele conseguiu tocar sem julgar. Sem julgar. Sem tecer qualquer comentário que a ferisse. Sem questionar o passado dela. Sem maltratar aquela mulher só porque havia uma lei que condicionava a mulher num certo padrão. Jesus se encheu de íntima compaixão. Ou seja, ele entrou no coração daquela mulher. Ele não pensou, eu vou absolver esta mulher adúltera, esta mulher cheia de pecado. Vou absolvê-la para ver se há algum elogio para mim. Para ver se tiro daqui alguma compensação, alguma recompensa. Nada disso. Jesus apenas demonstrou afeto. Um afeto eterno. Um afeto genuíno. A sua natureza. A sua compaixão. Queremos ter uma visão de Jesus. Como é que nós abordaríamos uma mulher adúltera hoje? Que chegasse aqui a ponto de ser apedrejada. O que é que nós diríamos? Alguns diriam que ela tinha uma maldição hereditária e acusavam-na da maldição hereditária. Outros diriam que ela tinha uma maldição de imoralidade sexual. Outros iriam buscar todo o tipo de demónios para a condenar e dizer tu estás possuída. Outros iriam dizer tu és contra a lei, contra a Bíblia. Outros iriam dizer és uma vergonha. Mas como é que era suposto nós agirmos com uma mulher que fosse apanhada em adultério hoje? Ou com uma mulher que teve 5 maridos e que aquele que ela tinha não era 5 maridos, não era marido dela. Ou como aquele leproso estava cheio de lepra, excluído da sociedade, excluído do convívio social. Como é que nós abordaríamos estas pessoas hoje? Será que nós tínhamos os afetos de Jesus? Para ver Jesus é preciso ter os seus afetos. Estar comprometido com a forma afetiva da sua natureza. Como é que nós entendemos a pessoa que ainda vai à igreja e fuma uma data de anos? Será que nós o condenamos porque a pessoa fuma? Será que nós o julgamos porque ele gasta o dinheiro em tabaco? Ou será que nós olhamos para essa pessoa e nos condoemos e o amamos e demonstramos afetos, independentemente da pessoa fumar ou não? Como é que nós conhecemos o coração das pessoas? Queremos ter uma visão de Jesus. Temos que amar como Jesus. Queremos ter uma visão de Jesus. Temos que absolver como Jesus. Queremos ter uma visão de Jesus. Não podemos magoar. Jesus nunca magoou ninguém. Como é que nós receberíamos Pedro se Pedro nos negasse? Se Pedro nos negasse 3 vezes? Como é que nós o receberíamos depois? Como é que nós recebemos alguém com os nossos afetos, com as nossas emoções, com a nossa compaixão, se essa pessoa nos traísse 3 vezes? Então querem ter uma visão de Jesus? Como é que nós perdoaríamos? Até há quem diga que Pedro traiu Jesus em 3 vigílias. Porque há quem diga que o canto do galo não era mesmo um galo. Era uma trombeta que os judeus faziam soar. E a primeira trombeta, quando tocava, que eles chamavam o canto do galo, foi numa primeira vigília da noite. A segunda trombeta era a segunda vigília da noite. Então era suposto os judeus estarem a orar naquelas vigílias da noite. E Pedro traiu Jesus nessa altura. Negou Jesus. Como é que nós abordaríamos Pedro, os nossos Pedros, se eles nos traíssem? Que tipo de afeto, sensibilidade do nosso coração, emoções afetivas, como é que nós iríamos gerir isto com os nossos Pedros?
Alguém o traiu? Que tipo de afeto é que você tem com essa pessoa depois dele o trair? Queremos ter uma visão de Jesus. Que tipo de compaixão há no nosso coração? Ai, Deus. E sabe, as nossas capacidades afetivas podem estar comprometidas por causa da nossa falta de sensibilidade. E sabe o que é que causa esta falta de sensibilidade? Uma coisa que a Bíblia fala acerca de Adão e Eva, e que a Bíblia fala no Salmo 115. Porquê é que as minhas afeições estão comprometidas? Porquê é que eu só falo de mim quando estou num grupo? Porquê é que eu não deixo os outros falar quando estou num grupo? Porquê é que eu só falo dos meus interesses, da minha vida, e não tenho sensibilidade para deixar os outros expressarem? Porquê é que eu não tenho sensibilidade afetiva para ouvir os outros? Porquê é que eu não tenho sensibilidade afetiva para compreender os outros? Porquê é que eu não tenho sensibilidade afetiva para guardar o coração dos outros quando eles falham? Porquê? Porque eu estou a auto-idolatrar-me. Tenho um conceito de mim que eu estou no centro das coisas. Sensibilidade perde-se quando eu estou no centro da vida. Sensibilidade perde-se quando eu me acho superior aos outros. Sensibilidade perde-se. A falta de afetos de Cristo em mim perdem-se. São comprometidos. Emoções afetivas são comprometidas quando eu acho que sou melhor do que os outros. E quando eu acho que sou melhor do que os outros, só há aqui uma postura espiritual, emocional, intelectual. Eu sou idólatra de mim mesmo. Quando eu não sou conduído pela fragilidade dos outros, eu sou idólatra de mim mesmo. Queremos ter uma visão de Jesus? Como é que é possível se eu estou no centro da minha vida? Quero ter uma visão de Jesus? Como é que é possível se Jesus em mim se iria condoer com a doença das pessoas? Queremos ter uma visão de Jesus? Como é que é possível? Se Jesus estiver em mim com uma visão, eu tenho que ter uma compaixão extrema pela dificuldade dos outros. Eu tenho que chorar com quem está doente. Eu não tenho só que dizer aquelas rezas evangélicas que todos nós aprendemos ao longo da história. Em nome do Senhor Jesus já está curado. E essas rezas evangélicas só demonstram muitas vezes a dureza do nosso coração. Despachamos a coisa para não ficarmos condoídos. Tu estás doente, qual é o teu problema? E a pessoa começa a dizer, tenho um cancro ali, tenho um problema acolá e tenho uma dificuldade. E nós, pronto, está bem. Eu vou orar por ti, em nome do Senhor Jesus. E até pomos-te de Nazaré para aumentar o tempo da nossa oração. E o que a pessoa precisa é de ser ouvida e que nós choremos com ela. Que nós nos coloquemos como se fôssemos nós a ter aquele problema de saúde. Isso é ter uma visão de Jesus. Amém. Isso é ter uma visão de Jesus. Mas o facto é que nós estamos tão cheios de nós que quando alguém vem ter connosco e diz, olha, estou a passar esta dificuldade, nós falamos a Bíblia toda para a pessoa. Sabe porquê? Porque estamos cheios de nós. E achamos, esta pessoa vai ouvir-me falar da Bíblia e vai achar que eu sou o máximo. Está escrito, tu estás doente pelas suas pisaduras, não sei quantos. E declaramos aquilo tudo e aquilo não produziu nada na vida da pessoa, porque o que a pessoa queria não era que eu lhe falasse nada da Bíblia. O que a pessoa queria é que eu tivesse a compaixão de Jesus. E nós começamos ali a debitar versículos e versículos e versículos e rezas já pré-feitas, porque está escrito em nome do Senhor o demónio da enfermidade e não sei quantos.
E o que a pessoa queria era ter uma visão de Jesus, não uma visão de mim mesmo. E ter uma visão de Jesus é que eu pudesse abraçar aquela pessoa e chorasse com ela. E a amasse tanto que no meu abraço ela tivesse uma visão do abraço de Jesus. Eu a amasse tanto que naquele abraço a unção da natureza de Jesus, da compaixão de Jesus, pudesse fluir para ela. Mas Paulo diz: vocês estão entenebecidos no vosso entendimento, endurecidos no vosso coração. Ou seja, na maioria dos casos, nós não queremos dar um abraço a ninguém que tem cancro. Na maioria dos casos, nós não queremos dar um abraço a ninguém e chorar com ela, com a pessoa que perdeu o emprego. Na maioria dos casos, nós não queremos ouvir nem dar um abraço a ninguém que vive um drama familiar. Na maioria dos casos, nós queremos despachar a coisa para a seguir ir almoçar. E depois queremos ter uma visão de Jesus. O apóstolo Paulo diz: vocês estão entenebecidos no vosso entendimento, endurecidos, sem sensibilidade afetiva, comprometidos nos vossos afetos, não conseguem chorar com ninguém, não conseguem rir com ninguém, não conseguem abraçar ninguém. Como é que podem ter uma visão de Jesus? Se chegasse aqui a mulher apanhada em adultério, quem é que a condenaria? Quem é que ficava no meio? Apanhada em adultério, não quer nada com ela, que Deus a perdoe. Ou quem é que tinha afetos de compaixão de Cristo? Estás perdoada. Nem queres saber o que é que tu fizeste. Estás perdoada. Se precisares de mim, eu estou cá. Se precisares ser curada dessa mágoa, conta comigo. Se precisares ser curada dessa desilusão, conta comigo. Porquê é que nós não fazemos? Porque nos idolatramos a nós mesmos. Ficamos insensíveis à causa dos outros. Jesus se despiu de si mesmo. Diz a Bíblia que ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. E esta palavra usurpação no grego, Filipenses 2:11, 6-11. Usurpação, Jesus não teve lá, é reivindicar os seus direitos. Ou seja, Jesus não fez birra para continuar a ser Deus. Jesus não teve lá: pai, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Eu vou lá tocar na mulher samaritana. Não, eu sou Deus. Eu vou lá curar o leproso. Não, eu sou Deus. Eu vou ter que levar com a Maria Madalena. Não, eu sou Deus. Jesus não reivindicou isso. Jesus se despiu de si mesmo para abraçar a mulher apanhada em adultério e chorar com ela. Para curar o leproso e abraçá-lo e chorar com ele. Para mostrar afetos. Então, o que é que nos impede de mostrar afetos? Pensar só em nós mesmos. O que é que nos impede de caminhar mais uma milha e outra milha e outra milha com o Pedro que já nos negou 3 vezes? O que é que nos impede? A nossa idolatria. A idolatria de nós mesmos. Um dia Adão e Eva tomaram uma decisão. Eles conheciam o coração de Deus. Deus conhecia o coração de Adão e Eva. Eles tinham uma relação de afetos profundos, de afetos intensos, de afetos intencionais, de afetos íntimos, de afetos espirituais, afetos. Eles conheciam Deus nos seus afetos. Mas um dia eles decidiram: vamos fazer a nossa vontade. Vamos comer um fruto. Qual é o fruto? Fazer a nossa própria vontade. E nós podemos chamar ao fruto o que vocês quiserem. Na Idade Média, houve um pintor conhecido que pintou a maçã. Naquela época pintavam-se maçãs de todas as formas. Amarelas, vermelhas, cortadas ao meio. E esse pintor pintou Eva com uma maçã. Porque ele pintava maçãs a toda a hora.
Então foi suposto que o fruto que condenou Adão e Eva foi uma maçã. Não, o fruto que condenou Adão e Eva foi o fruto que os levou à auto-idolatria. Eles quiseram fazer a sua vontade. E o fruto que nos leva à idolatria é quando nós achamos que temos que fazer sempre só a nossa vontade. E eles fizeram a sua vontade, mas como ficaram vivos fisicamente, eles pensaram: isto resultou. Fizemos a nossa vontade e resultou, ficámos vivos. Agora podemos nos idolatrar aqui. O mundo irá idolatrar-nos, a natureza irá idolatrar-nos, mas eles foram morrendo aos poucos. Por falta de afetos. E Caim matou Abel por falta de afetos cristãos da natureza de Deus. E a terra como entrou numa decadência porque o homem quis comer o fruto da sua própria vontade. E ao comer o fruto da sua própria vontade, ele ficou insensível ao outro ser humano que estava ao seu lado. E por comer o fruto da sua própria vontade, ele idolatrou-se a si mesmo. Ele perdeu a noção dos afetos de Deus. Ele perdeu a noção das emoções de Deus. Ele perdeu a noção da compaixão infinita de Deus. E veio Jesus para termos uma visão dele. E tocou a mulher apanhada em adultério para que nós percebêssemos tão compassivo, tão extensa e eterna é a compaixão de Jesus. Em tudo Jesus mostrou afetos, emoções, coração, sensibilidade, compaixão. E a visão que eu tenho de Jesus hoje, se calhar vocês querem ter já uma visão de Jesus no trono da glória. Como João diz, não é? Que viu o Cordeiro no trono. Ou como Isaías que diz que viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Mas como eu ainda sou humano, estou na terra, e Jesus foi humano, eu quero ter uma visão de Jesus humano. Que tipo de visão eu quero ter de Jesus? De Jesus a abraçar a Maria Madalena e chorar com ela. Não me interessa ter agora uma visão de Jesus na glória, se eu não tenho uma visão de Jesus a ouvir a mulher samaritana as horas que foram precisas. Se eu não tenho uma visão de Jesus a condoer-se com Jairo, que a filha estava morta. Se eu não tenho uma visão de Jesus a entrar na casa de Zaqueu, um publicano que roubava os impostos. E Jesus disse: hoje eu vou mostrar-te afetos. Hoje eu vou mostrar compaixão, Zaqueu. Hoje eu vou entrar em tua casa. Eu vou sair do meu propósito, que é Jerusalém. Vou fazer um desvio para entrar em tua casa. Se Jesus não entrasse em casa de Zaqueu naquele dia, Zaqueu não iria encontrar-se connosco no céu um dia. E Jesus não condenou Zaqueu. E provavelmente naquele dia em casa de Zaqueu estavam lá muitas prostitutas, muitos publicanos, muitas pessoas de má índole, porque ele tinha dinheiro. Fez uma festa para Jesus. E Jesus ouviu Zaqueu. Jesus provavelmente abraçou Zaqueu. Um homem que era rejeitado por causa da sua índole. Jesus não o acusou, não o julgou, não o maltratou, não o marginalizou. Jesus fez uma coisa, deu-lhe uma visão de quem ele era. Quem? O Filho de Deus humano, que mostra afetos, que é sensível ao coração de alguém que o queria ver. Então nós muitas vezes temos o coração endurecido por causa da nossa idolatria. Eu não sou idólatra. Quantas vezes nós nos achamos o centro da vida de Deus? Quantas vezes nós nos achamos nós no centro disto tudo? Sabe qual foi o principal pecado de Adão e Eva?
Eles quiseram estar no centro da vida. Romperam com Deus, ficaram longe de Deus. E deixe-me dizer isto, escute isto bem. Sem Deus. E todos vocês dizem, mas nós temos Deus. Ok. Se eu tenho o coração endurecido, eu tenho muita dificuldade em ter uma visão de Deus. E eles, sem Deus, eles não puderam subsistir. E mais, pessoas sem Deus, escute isto, pessoas sem Deus comprometeram as suas capacidades espirituais. Então Adão e Eva quiseram dizer, nós somos o centro disto. Nós não vamos despertar mais emoções de natureza divina. Nós não vamos ter mais compaixão, nós não vamos ter mais perdão, mais amor, mais sensibilidade emocional, mais afeto. Vamos nos deixar disso, porque nós continuamos a viver. E trouxeram o caos para a terra, até hoje. Porquê? Porque um dia descuraram a possibilidade de fazer a vontade de Deus e corromperam-se e romperam com Deus fazendo a sua própria vontade. Ou seja, idolatraram-se. E gente que se idolatra endurece o seu coração. E gente que endurece o seu coração não tem capacidade espiritual. Rompeu com Deus, ficaram longe de Deus. Viver segundo a minha vontade é ir morrendo aos poucos. Foi o que aconteceu com Adão. O fruto de Adão foi estar cada vez mais longe de Deus. Ou seja, fazer a sua própria vontade. Viver da minha forma é idolatria. Ou seja, Adão e Eva quiseram ficar no lugar de Deus. E gente com coração endurecido são pessoas que querem ficar no lugar de Deus. Acham que a sua vontade comanda a vida. Pessoas que não têm afetos como Jesus, sensibilidade como Jesus, emoções como Jesus, compaixão como Jesus, comandam a sua própria vida. E quando eu sou ídolo de mim mesmo, eu perco as minhas capacidades espirituais. E eu, quando sou ídolo de mim mesmo, perco as minhas capacidades espirituais porque eu estou morto. Então Paulo diz, querem ter uma visão de Jesus, não tenham um coração endurecido. Não percam as vossas capacidades espirituais, emocionais, afetivas. Não percam a vossa sensibilidade emocional para com os outros. Porque quem faz isso torna-se o centro da sua própria vida. E quem é o centro da sua própria vida não consegue desenvolver capacidades que curem a vida dos outros. Uma visão de Jesus é que cada um de nós possa ter uma sensibilidade emocional, afetos de Cristo, um coração de natureza divina, ao ponto de amar tanto como Jesus amou. E só é possível alguém amar tanto se deixar de ser o centro da sua própria vida. E eu vou terminar. Ser como Jesus é ser restaurado. Escute isto. Ser como Jesus é ser restaurado à imagem de Deus. Foi isso que Jesus veio trazer. Adão perdeu isso pela sua própria vontade. Jesus trouxe isso por vontade do Pai. E ser como Jesus é ser restaurado à imagem do próprio Deus. E quando eu sou restaurado à imagem do próprio Deus, com certeza que tem que haver demonstração e manifestação de coisas espirituais. Amém. Como é que nós chegamos à demonstração e à manifestação das coisas espirituais? Começando por ter em nós a natureza de Jesus e a imagem de Jesus. De que forma? Ter um coração como Ele, que demonstra afetos, demonstra compaixão,
demonstra sensibilidade emocional e espiritual, demonstra interesse pelo ser humano que está à minha frente, sem julgar, sem condenar, sem maltratar, sem ferir, sem requerer nada em troca. O Salmo 115 diz, entre muitas coisas, que as pessoas se tornaram iguais aos ídolos quando idolatram um ídolo. E diz que os ídolos têm boca, mas não falam. Quando Jesus veio curar um mudo, Jesus curou um surdo mudo. O milagre não foi para o surdo mudo. O surdo mudo fisicamente não falava. Mas o milagre foi para Israel, que eles tinham boca, mas porque se idolatravam, eles não falavam. Quando Jesus veio curar os olhos do cego de nascença, Jesus não veio curar o cego, porque diz a Bíblia que ele via mais do que os outros. Jesus veio curar Israel da sua idolatria, que podia ver, mas não conseguia ver, porque o seu coração estava endurecido. Quando Jesus veio curar o paralítico, eles têm pés, mas não andam. Jesus não veio só com o propósito de abençoar o paralítico. Jesus veio mostrar ao seu povo Israel que eles eram tão idólatras de si mesmo que eles podiam andar, mas não conseguiam andar. Quando Jesus veio curar os ouvidos do surdo, Jesus não veio só curar os ouvidos da pessoa que estava surda. Jesus veio mostrar a Israel que eles tinham ouvidos, mas porque endureciam o seu coração, eram idólatras de si mesmos, eles não ouviam nada. Jesus pode fazer milagres aqui, mas se nós não tivermos um coração como o coração de Jesus, as pessoas podem andar, mas nós estamos parados. As pessoas podem ver, mas nós não vemos nada. As pessoas podem ouvir, mas nós não conseguimos ouvir Jesus e a sua natureza. Eles têm mãos, mas não apalpam. Quando Jesus curou a mão do homem que tinha a mão ressequida, Jesus veio mostrar a Israel que curou a mão do homem, mas que o mais importante é que por causa da idolatria de Israel tornou-se avarenta e pouco generosa. Estão a entender o princípio? Qual é a visão que eu tenho de Jesus hoje? Uma visão de afetos. Uma visão de emoções. Uma visão de compaixão. Uma visão de abraço. Uma visão de entrega. Uma visão de alguém como Jesus, que deu a sua vida por nós. E Paulo diz, vocês vão fazer o que viram fazer a Cristo. E nós às vezes o que vemos fazer a Cristo, achamos que é ter o poder para curar, o poder para revelar. Também é. Mas o que é que nós vimos fazer a Cristo? O que é que nós vimos fazer a Cristo? Dar a vida por nós. Foi o que nós vimos fazer a Cristo. Dar a vida intensamente por nós. Se aquele menino precisasse de um rim nosso, se alguém fosse compatível aqui, vocês entendem? Se alguém precisasse de algum órgão nosso, o que é que Jesus faria? Ele daria o rim. Ele daria o sangue. Ele daria o abraço. Ele daria o que tinha para dar. Porque ele era um homem cheio de afetos. Cheio de compaixão. Amém. A igreja carece de ver Jesus. É verdade. Mas em que sentido? Em que sentido? Pensei nisso. Se eu estiver com alguém
Quem fala primeiro? Eu ou a pessoa? Porque se eu falar primeiro, eu não tenho afetos. Eu falo de mim mesmo. Se eu estiver com alguém doente, qual será a minha forma de proceder? Ignorar a pessoa? Falar de mim? Então eu não tenho afetos. Não conheço o coração de Jesus. Se alguém vier ter comigo e me disser, eu pequei, e se eu lhe listar uma série de preceitos para regular a vida dela, sem a deixar falar do seu coração, que afetos é que eu tenho? Que afetos há numa lista de preceitos religiosos para julgar ou condenar ou absolver, se eu não ouço a pessoa? Entendem? As pessoas precisam de ver Jesus através do nosso coração. As pessoas precisam de ver de Jesus através da nossa capacidade de os amar. As pessoas precisam de ver Jesus. Zaqueu, hoje vou entrar em tua casa. Jesus, mas a minha casa é uma casa de publicanos, uma casa de gente idólatra, uma casa de gente malvada. Hoje vou entrar em tua casa. Zaqueu, porque quando eu entrar em tua casa, eu vou entrar no teu coração. Eu vou sair de mim para entrar no teu coração. O que é ver Jesus? Às vezes até queremos que os outros vejam Jesus num rol de maldições que nós lhe apresentamos. A pessoa chega ao pé de nós e diz, eu estou destruída, escavacada, maltratada. E nós começamos, se calhar é uma maldição. Se calhar tu portaste mal. Se calhar é o teu pecado. Se calhar tu estás assim porque transgrediste. Será que nós mostramos Jesus assim? Será que eles querem ver Jesus nisso? Tu nunca mais apareceste na igreja. Não é o que nós dizemos muitas vezes. Será que eles querem ver Jesus nessa frase? Eles veem Jesus quando nós sairmos de nós mesmos, entrarmos na vida deles. Amém. Eles verão Jesus quando eles nos virem com 20 euros no bolso e estiverem num estado de necessidade e nós pegarmos nos 20 euros e dissermos, eu entrarei em tua casa. Fica com eles. Entendem? Como é que nós mostramos Jesus? Como é que nós teremos uma visão de Jesus? Fica com eles. Entende o princípio? Amém. Quando a pessoa está a chorar, como é que ela pode ver Jesus? Se nós nos tornamos às vezes tão insensível com o choro dela. Quando a pessoa precisa de tempo, como é que elas podem ver Jesus se nós a ignoramos? Amém. Uma visão de Jesus, claro. Que o nosso coração não fique endurecido. Vós não aprendestes assim a Cristo. O que é que eu aprendi em Cristo? Dar a vida. Dar a vida. Dar a vida. Eu questionei muito isto. Se a criança precisasse de um rim e se eu fosse compatível, será que eu era capaz de dar? Eu cheguei a casa e pensei nisto, e pensei nisto, e pensei nisto.
Disse Deus, será que eu era capaz de dar o meu rim pelaquela criança, se isso a salvasse? O que é que Jesus faria? Amém. Vamos ficar de pé. Ai, Deus. Vamos celebrar a ceia hoje. E o que é ceia? É apenas comer o pão e beber o vinho? Não. Ceia é partilha. É dádiva. Amém. Ontem estávamos a comer uma caldeirada. E foi interessante. Perceber uma coisa da caldeirada. Eu servi a caldeirada, estive lá a servir. Eu pensei assim, às vezes eu equaciono estas coisas. Há pessoas que chegavam ao pé de mim e diziam assim, mete mais peixe. Mete mais peixe. E eu pensei, ok, esta pessoa não pensa que se eu meter mais peixe no prato dele, o outro não consegue ver Jesus naquilo que vai comer. Porque leva com as batatas e com os pimentos e com a cebola. Entende? Sabe como é que é ver Jesus? É dizer, olha, não metas tanto peixe em mim, porque há aqui alguém também que precisa de comer peixe. Eu não sei se isto vai chegar para todos, por acaso eram 2 tachos de caldeirada, sobrou. Mas se o peixe não chegar, não ponhas tanto em mim, porque eu quero que toda a gente veja Jesus. Entende? Mete mais peixe. Eu pensei, mais peixe. E os outros? E os outros? Vão comer o quê? Batata? Eles também merecem ver Jesus, não é? Isto é interessante nestes convívios, perceber a dinâmica. Enche mais o meu prato, ok? E os outros? Sabe o que é ver Jesus? Enche o prato dos outros e depois eu como. Enche primeiro o prato dos outros, depois eu vou comer. Isso é ver Jesus. Bruno, podes subir com o pessoal do louvor. Amém. Aleluia. Antes de tomarmos a ceia, sabe, quem manifesta coisas espirituais são pessoas que se deixam de idolatrar a si mesmo. Ou seja, querem que os outros vejam Jesus através da sua vida. Amém. Eu sei que isto não é uma mensagem popular, também não me interessa. Não sou muito popular. Mas que o nosso caráter, a nossa natureza seja de facto a imagem de Jesus. Entende o que eu estou a dizer? Aleluia. Vamos celebrar a ceia. Isabel e António G, podem segurar nos elementos da ceia, por favor? No pão e no vinho. Os irmãos vão ir ter convosco, está bem? É um procedimento. Irmão Zé Carlos, pode vir aqui ler o seu texto, por favor. O irmão Zé Carlos tem estado connosco. Eu tenho ali o texto, quero o texto. Andréia, está ali, aquele papel branco. Sim, sim, é esse papel que tem em braille. Eu guardei-o. E é para ficar na igreja. Exatamente. Toma o micro. Andréia, está aqui. Ok, antes de orarmos pela ceia, o irmão Zé Carlos vai ler este texto para nós. Amém?
Pode ler, irmão. Muito bem. Então eu vou começar então a ler este texto que foi um pensamento que me inspirou e portanto foi um pensamento que me inspirou ontem durante este convívio. Existem pessoas que não manifestam Deus. A Andreia e o Francisco manifestaram-no. Por este motivo, estou muito feliz por estar a participar neste convívio. Nesta letra esquisita que se chama Braille, eu quero dizer-vos que Deus é maravilhoso. Glorifiquemos a Deus. Aleluia! E depois tem aqui o meu nome, José Carlos Miranda Costa, 17 de outubro de 2020. Amém. Foi este texto que foi lido ontem durante o convívio. Isso é para a igreja, pastor. Obrigado. Obrigado, irmão Zé Carlos. Amém. Ok, podem orar pela ceia, por favor.